Capítulo 14. A Revolução do Amor. Vamos começar. Jesus, o jovem profeta de Nazaré, pregou as antigas verdades de um modo novo, estranho e poderoso, levando cada questão mais a fundo para tratar dos valores, atitudes e lealdades de seus ouvintes de várias formas novas e surpreendentes. E ele teve a audácia de declarar que atentar para seus ensinamentos e colocá-los em prática era a única maneira de evitar a desgraça. Tudo o que seus inimigos emudecidos podiam fazer era procurar alguma maneira violenta de silenciá-lo. Um passeio pelo lado selvagem. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 28. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Até os que criam que Jesus era o Messias estavam longe de compreender em que, de fato, consistia o Messiado. O nacionalismo hebraico dominava os sonhos messiânicos deles. A ideia de um Messias crucificado era impossível. As coisas maravilhosas que o Novo Testamento relata que Jesus fez daquele momento em diante demonstram três coisas. 1. Deus o enviou. 2. Ele era quem dizia ser. E 3. Ele era um comandante totalmente incomparável no comando de um exército totalmente distinto de revolucionários na revolução mais extraordinária que já houve para perturbar o status quo. O método revolucionário de fé. Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 6. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. O exército romano mantinha uma presença militar em Cafarnaum. Um centurião, que era um comandante de 100 homens, a espinha dorsal do exército romano, em serviço ali, tinha um escravo, a quem estimava muito, que sofria de uma terrível paralisia e estava à beira da morte. Os escravos, na cultura romana, eram tratados como bens para serem usados. Por isso, aquele senhor revelou uma atitude incomum em relação ao seu servo. O oficial não era judeu, era romano. A maioria dos romanos fazia qualquer coisa para evitar o dever em Israel. Mas esse soldado amava os judeus. Embora não fosse formalmente convertido, circuncidado, que vive de acordo com as leis religiosas judaicas, ao judaísmo, ele era um dos cristãos não judeus, chamados de tementes a Deus, que em muitas cidades frequentavam a sinagoga, criam em Deus, estudavam as Escrituras e viviam de acordo com muitas das leis judaicas. A princípio, o centurião enviou amigos judeus para pedirem a Jesus que viessem até ele. Lucas capítulo 7, no verso 3. Jesus estava a caminho da casa do centurião quando o romano enviou um segundo grupo para dizer a Jesus que ele não merecia tê-lo em sua casa. Nem se sentia digno de se aproximar dele pessoalmente. Em algum momento, de acordo com o relato de Mateus, o próprio centurião veio e expressou sua urgência. Jesus admirou-se com a atitude do soldado. Ele surpreendeu os judeus que observavam, a fim de que em nenhum lugar em Israel ele havia encontrado fé tão grande quanto a daquele gentil. E o servo foi curado. Duas coisas eram admiráveis e diferentes com relação à fé do centurião. 1. Ele reconheceu o princípio da graça. Enquanto os judeus que sugeriam que Jesus o ajudassem achavam que as boas obras do homem tornavam-no merecedor.
O centurião suplicava ajuda, entendendo perfeitamente que não a merecia. 2. Ele reconheceu que a autoridade de Jesus era singular, que a sua autoridade é similar, mas superior à autoridade terrena. Jesus tem autoridade sobre pessoas e coisas criadas, por exemplo, a doença, e sua autoridade romana transcende espaço e distância. Em outras palavras, o soldado romano reconheceu que Jesus era mais que apenas outro mestre. Um retrato revolucionário de Deus. Jesus e seus homens partiram para o vilarejo de Naim. Ao se aproximarem do portão da cidade, estava saindo o enterro em direção ao cemitério. O caixão trazia o corpo do filho único de uma mulher. Já tendo perdido o marido em algum momento do passado, aquela mãe de luto estava muito mal, tanto no sentido emocional quanto no financeiro. Uma mulher raramente tinha bens. Se o marido morresse e ela não tivesse filhos para cuidar dela, muitas vezes ficava desamparada. Este Deus tem sentimentos. Lucas capítulo 7, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A linguagem original diz: ele se comoveu em seu íntimo. Ele se importou profundamente. Quando Jesus se sentia assim, isso nunca significava uma simples emoção vazia. Toda vez que o Novo Testamento registra que Jesus estava sentindo compaixão ou dó de alguém, ele também registra que Jesus fazia algo com relação à situação. Este Deus veio para ajudar. Lucas capítulo 7, do verso 14 ao 16. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e o que carregavam parava. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Entre os judeus do século I, um Deus que se deixava ser incomodado pela dor de uma viúva era um escândalo teológico. Os teólogos achavam que, se Deus pudesse se comover no sentido emocional, com tristeza, alegria, compaixão e raiva, ele estaria sujeito à mudança e não estaria no controle. Jesus corrige essa ideia estranha. Como expressão de Deus, ele nos mostra um Deus que não só se importa com as pessoas e com a sua dor. Na verdade, sente essa dor com elas. Quando Jesus e sua comitiva partiram da cidade, o rosto manchado de lágrimas de uma viúva mostrava um sorriso. Medalha de honra para um herói revolucionário. Mateus capítulo 11, do verso 2 ao 4. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. João Batista enfrentou cara a cara pessoas poderosas e as confrontou corajosamente, com a necessidade de uma mudança espiritual. Ele estava presente quando o Espírito Santo desceu como uma pomba e identificou Jesus como o Filho amado de Deus. Foi o primeiro a apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus. Uma vez que esteve ousadia para confrontar o rei perverso sobre a ilegitimidade de seu casamento. João foi preso e lançado no calabouço do castelo de Maqueronte, uma das fortalezas mais solitárias, mais horríveis e mais inacessíveis do mundo. Apenas checando. Por que então um homem de fé e poder como esse enviou discípulos para perguntarem a Jesus se ele era de fato o Messias? Era sua necessidade de conforto, uma vez que sua execução se aproximava? Ele tinha dúvida mesmo depois de tudo o que viu e disse sobre Jesus? Ou isso foi para tirar a lealdade de seus discípulos de si mesmo e redirecioná-las para Jesus? Seja qual for a razão, Jesus sabia que João,
reconhecia o cumprimento das profecias do Antigo Testamento acerca das coisas que o Messias faria. Então, enquanto os mensageiros de João observavam, Jesus curou os doentes, libertou os atormentados por demônio, restaurou a visão aos cegos, curou leprosos, fez os surdos ouvirem, ressuscitou os mortos e cuidou dos pobres. O primeiro prêmio vai para... Soem os tambores, por favor. Mateus, capítulo 11, verso 11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quando os mensageiros partiram, Jesus prestou uma homenagem a João. Ao fazer esse elogio, Jesus estava chamando atenção para 3 coisas. Primeiro, seu caráter. No vento impetuoso da oposição à verdade e à justiça, João foi uma árvore inabalável. Não foi um homem condescendente e mimado que perambulava à toa pelo palácio de um rei, mas um homem de Deus determinado, austero e intransigente. Segundo, sua obra. João foi um tipo especial de profeta. Primeiro, ele preparou Israel para a chegada do Messias. Segundo, no espírito, com poder e com a natureza estratégica de sua obra, ele foi um Elias. Terceiro, seu lugar na história. João foi a ponte viva entre a profecia e a lei do Antigo Testamento e o reino liberado por Jesus Cristo. João foi o primeiro herói da Revolução do Amor. Seja qual for o jogo, não vamos jogar. Lucas, capítulo 7, verso 33 a 34. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Enquanto Jesus prestava sua homenagem à grandeza de João Batista, o público se dividiu como havia feito no primeiro clamor por arrependimento do Batista no deserto. Era uma divisão que continuaria no ministério de Jesus e, finalmente, culminaria na sua morte na cruz. O que outros dizem? Leonard Sweet. A ética funerária de João Batista, com seus jejuns e grãos, não comendo nada além de mel silvestres e gafanhotos, usando apenas uma veste de pelos, não é atraente para você. Jesus está dizendo. Contudo, tampouco o é a minha ética de casamento com que se come e se bebe. O que mais você quer? Deus lhe deu uma escolha, uma fé fúnebre ou uma espiritualidade dançante. Você rejeitou as duas. Comunhão impossível. Lucas, capítulo 8, do verso 1 a 3. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e outras pessoas. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Jesus viajou de cidade em cidade proclamando o reino de Deus. Ele não viajou sozinho. Os 12 apóstolos em treinamento estavam ao seu lado com muitos outros discípulos, incluindo um grupo de mulheres cujo envolvimento com Jesus levou à transformação pessoal e à cura delas, e que viajavam com eles e pagavam as contas. 2 coisas são impressionantes com relação a este grupo de viajantes. 1. O convite a participar do reino de Deus foi feito em um contexto de partilha, comunhão e cuidado mútuo. Ver Jesus e seus discípulos vivendo juntos dava uma ilustração imediata da vida em comunidade para a qual ele os estava chamando. 2. A mistura de pessoas que formavam essa primeira comunidade cristã era revolucionária. Uma mulher com passado negro, uma fidalga da corte do rei, um carpinteiro, um casal superpatriota, um coletor de impostos, alguns pescadores briguentos, psicóticos curados, pobres e ricos, homens e mulheres e pelo menos um possível traidor. Era um grupo muito diversificado para viver em harmonia. Eles eram o microcosmo das diversas pessoas que formam a igreja.
o contingente em avanço do reino de Deus hoje. O que mantém uma mistura irregular de pessoas como essa e torna uma família indivisível é Jesus Cristo no centro. Questão de família. A tensão causada pela notoriedade de Jesus afetou sua família. Vendo as multidões reunidas para ouvi-lo, sabendo do risco de fazer as declarações revolucionárias que ele fazia, observando a oposição se intensificar, os parentes de Jesus começaram a pensar que ele havia ido muito longe. Ele está fora de si, concluíram, e planejavam levá-lo para casa e protegê-lo de si mesmo. Marcos capítulo 3, no verso 20 a 21. Quando chegaram para levá-lo embora, não conseguiram entrar na casa onde ele estava falando por causa da multidão que havia ido até lá para ouvi-lo. Mandaram-lhe o recado dizendo que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e queriam conversar com ele. Não há registro de que eles tenham se falado. Os planos deles de trancá-lo em casa para sua própria proteção foram frustrados. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Ele lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus aproveitou a oportunidade para anunciar que sua verdadeira família, irmãos, irmãs e mãe, incluem quem faz a vontade de Deus. Marcos capítulo 3, verso 35. A revolução do amor de Cristo cria mais do que uma plateia ou um agrupamento de seguidores sem parentesco. Nosso irmão mais velho e Senhor transformou verdadeiros cristãos em membros de sua família. Resumo do capítulo. Para seus discípulos, seguir Jesus era marchar para um território desconhecido. Os exemplos de fé vêm de fontes inesperadas. Um centurião romano. O retrato que surgiu de Deus como alguém íntimo e cuidadoso era diferente do retrato com o qual eles haviam crescido. De uma cela da prisão, João Batista enviou mensageiros a Jesus para perguntar-lhe se era ele, com certeza o Messias. Jesus demonstrou sua autenticidade por meio das obras que realizou. Em seguida, ele fez um grande elogio a João e explicou por que os fariseus se recusavam a ouvi-lo. Os familiares de Jesus chegaram à conclusão de que ele havia ido muito longe e precisava ser protegido de si mesmo. Quando disseram a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam à procura, ele disse que sua verdadeira família era formada por aqueles que ouviam a palavra de Deus e cumpriam a sua vontade. Questões para estudo. 1. O que o centurião reconheceu como sendo incomparável na autoridade de Jesus? O centurião reconheceu que a autoridade de Jesus 1. É similar à autoridade terrena. 2. Estende-se sobre pessoas e coisas criadas, por exemplo, doença. E 3. Transcende espaço e distância. 2. O que a resposta de Jesus ao sofrimento da viúva em Naim nos ensina sobre Deus? Deus sente a dor das pessoas. Sua compaixão leva-o a ajudar. 3. Considerando sua vida nesse exato momento, os outros iriam vê-los como irmão ou irmã de Jesus ou como um parente distante. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, ao obedecer às Escrituras na sua vida diária, os que estão à sua volta provavelmente irão vê-lo como um parente próximo de Jesus.